Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de domingo. É tão bom gravar essas pílulas noturnas para todos os corações, para todos nós, né? Para a gente ter oportunidade de começar a semana assim com o pé direito, não é gostoso? É abrir a nossa mente e fazer com que ela se sinta assim, em sintonia com as vibrações mais elevadas que o Evangelho nos oferece. Existem muitas formas, meus amigos, de nós nos referirmos aos grandes líderes espirituais, né? De nós nos referirmos ao seu trabalho de grande luminosidade, de inspiração para todos nós. Mas talvez a mais importante delas seja o exercício do amor através das suas vidas que testemunharam atitudes de paz. Vivenciar, meus amigos, a sensação de paz, principalmente, né, em instantes difíceis, é ainda um sonho para muitos de nós relativamente distante, né? Não é verdade? Lógico que a gente quer estar em paz, né? Dificilmente você vai conversar com alguém e perguntar para a pessoa o que você quer da sua vida e ela vai falar sofrer. Não existe isso, né? As pessoas querem estar em paz. A humanidade precisa e demanda essa sensação de paz e de harmonia. Mas o problema é que nós temos uma certa dificuldade de sentir essa paz, de acolhê-la, de cultivá-la no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de viver. E exatamente por essa dificuldade, devido, né, aos instintos que a gente carrega de tanto tempo, de agressividade, né, de intempestividade, muitas vezes de fazer coisas que nos levam ao arrependimento e, consequentemente, aos pensamentos negativos ou à falta de paz interior, e a gente acaba projetando isso em tudo que a gente faz. Então, assim, por causa desses hábitos, né, que não só vêm dessas existências, dessa atual existência, mas de várias outras, alguns de nós vêem uma força muito forte, num redemoinho, uma espécie de correnteza de agitação, né, uma espécie de correnteza de ausência de paz. Já se percebeu assim alguma vez? Às vezes você reza, faz a sua prece noturna ou diária, né? Você agradece a Deus por tudo, mas vai trabalhar. Bom, basta a primeira fechada no trânsito. Parece que a gente não orou de jeito nenhum, né? Basta uma pessoa criticar a gente. Basta uma situação que você tinha planejado não sair conforme o que você planejou. E aí pronto, vem a gritaria, vem a briga, ou então tem algumas pessoas que nem brigam. Elas não explodem para fora, elas implodem. Elas ficam em silêncio, mas ruminando, né? Que droga, que porcaria de dia, por que isso aconteceu comigo? Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ai, por quê? Sempre por quê? E assim fica. Então, muito embora não expresse verbalmente essa agressividade, porque isso é uma agressividade, né? A gente cultiva isso dentro de nós. Então, meus amigos, os mestres espirituais nos inspiram a viver de uma maneira pacífica. Jesus ouvia as pessoas que vinham até ele trazer seus problemas e os escutava de corpo e alma. Jesus os acolhia sem julgar, porque o mestre Nazareno sabia que aquelas almas estavam doentes, assim como as nossas, né? E ao se sentir em paz, ele conseguia repassar a sua paz. Porque não tem como a gente dar algo que a gente não tem, não é assim? Um amigo espiritual que sempre trabalha conosco com tanto carinho tem uma frase que eu gosto muito: caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. Então, para que a gente possa levar paz para o nosso lar, né, para que você possa cultivar paz com o seu amor, né, na sua vida conjugal, para a gente poder compartilhar paz com o mundo ao nosso redor, nós precisamos primeiro criar um canteiro de paz dentro de nós. Esse é o nosso convite. Quando Jesus conversa com a mulher da Samaria, lá no poço de Jacó, e Jesus fala para aquela mulher: a água que eu tenho para lhe dar, para que você vá beber, é uma água tão maravilhosa que se você beber dela, você nunca mais vai voltar a ter sede. Jesus falava de uma paz, de uma forma de viver renovada, em que a esperança é mais forte do que o medo, em que a serenidade, meus amigos, é muito mais forte do que a agitação. Muito, na verdade, não é nem mais forte, me perdoem, é mais presente. Até porque quando a gente fala mais forte, parece que a gente está pressupondo batalha, briga, né? Novamente violência. Não, é mais presente. Aonde há luz, lembre-se sempre disso, não há espaço para a escuridão. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje à noite deseja estimular você a não desistir de amar, a continuar cultivando paz. O mestre Tai,
né, que eu amo e admiro muito, esse grande monge, esse missionário espiritual, que desde a época da Guerra do Vietnã segue espalhando luz pelo mundo, ele conta uma história muito interessante, né? Na época da Guerra do Vietnã ele era muito jovem, e junto com outros monges, eles eram a liderança pacífica que trazia esperança, de certa forma, para aquele povo extremamente pobre do Vietnã perante aquela invasão americana. Mais de 50 mil pessoas perderam suas vidas só de jovens americanos, né? Fora os vietnamitas, por causa das guerras, né? Das bombas cruéis. Enfim. Então ele conta que a única forma que ele tinha aprendido com o Buda e ele compartilhava com aqueles que estavam ao seu redor era que tudo é impermanente, ou seja, passageiro. Aquilo que a gente fala aqui no Ocidente, tudo passa, né? E que a guerra ia passar um dia, mas enquanto isso que eles deviam cultivar atitudes de paz. Então eles tinham um centro comunitário de socorro que atendia pessoas feridas com a guerra. E então eles criaram ali naquele centro de socorro um ponto de apoio, reconstruíram um centro de socorro que tinha sido destruído uma vez. Sabe o que aconteceu? As bombas destruíram de novo. Então foi muito difícil para eles, porque era um centro de socorro onde as pessoas tinham um pouco de esperança de se curar. Aí reconstruíram. Sabe o que aconteceu? As bombas destruíram novamente. Passou um tempo, eles reconstruíram no meio da guerra, porque eles necessitavam daquele espaço de paz e de cura para o corpo. Sabe o que aconteceu, meus amigos? Um quarto bombardeio destruiu de novo. E Tai, o grande mestre Tai, dizia exatamente o quê? Esse era um dos maiores ensinamentos que a vida estava trazendo para ele jovem e para todos os que vivenciaram essa situação. Manter a paz e a esperança em momentos em que não há nenhuma diversidade é muito fácil, mas permanecer nessa sensação de paz, de harmonia, mesmo no meio da guerra, olha que situação, com bombas caindo na sua cabeça, e você não desistir de fazer o que é correto, o que tem que ser feito, isso é outro nível. E eles foram lá e reconstruíram de novo, mantendo a esperança apesar de tudo, porque somente a luz tira qualquer escuridão. Então, meus amigos, que possamos, nessa noite de hoje, nos inspirar nesse exemplo lindo e reconstruir quantas vezes forem necessárias a base da nossa família. Reconstruir nossa esperança depois de uma frustração afetiva. Reconstruir o nosso desejo de viver em paz e feliz depois de uma frustração material, profissional, depois de qualquer situação que não sai do jeito que a gente quer. Permitindo que a luz divina flua através de nós, com gestos de paz, para que um dia, tudo bem que não seja agora, mas vamos praticar, por que não, né? Para que daqui a um dia as pessoas possam olhar para o nosso olhar e sentir paz sendo emanado de nós. Elas possam escutar a nossa voz e sentir paz sendo emanada através da nossa voz. Elas possam estar perto de nós e sentir uma energia de paz sendo emanada das nossas almas, antes mesmo de nós falarmos ou fazermos, qualquer coisa. Que com a graça de Deus esse dia chegue logo, testemunhando a nossa reforma íntima, nossa caminhada interior. Então, que Deus abençoe muito sua vida, um excelente domingo, com muita luz, com muita paz, e que a paz seja o caminho. E que esses grandes mestres espirituais que viveram isso na Terra e mostraram ser possível estar em paz, apesar de tudo, quando nós estamos com corações abertos, possam nos inspirar a seguir nessa trajetória. Tá bem? Lembrando que nós temos uma palestra maravilhosa terça-feira. Vale muito a pena você se organizar depois de amanhã, como vencer os pensamentos negativos, como substituí-los. Nós vamos trabalhar com ferramentas, exercícios de reformulação interna do inconsciente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então se inscreva, e não basta se inscrever, tem que se inscrever e assistir a palestra. E compartilhe com seus amigos para que nós possamos estar em conjunto com uma corrente muito positiva, construindo uma nova forma de pensar e, consequentemente, de sentir e de agir. Tá bom? Fiquem com Deus então, uma excelente noite para você, para sua família, ou um bom dia, dependendo da hora que você escutar essa nossa mensagem. E você já sabe, com muita luz e gratidão, até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.